Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Amados, queridos, abençoados de Deus, a graça e a paz do Senhor no seu coração. Nós vamos, nessa manhã, entrar na presença de Deus. Domingo, dia do Senhor, vamos glorificar e exaltar a grandeza do nosso Deus. Nós temos uma palavra abençoada para o seu coração. Você pode orar comigo nessa manhã. O mundo precisa da nossa oração. As pessoas que estão sofrendo a causa da pandemia, tem muitas pessoas internadas, sofrendo, precisando de um milagre, famílias inteiras sofrendo, e nós precisamos orar, pedindo a Deus, porque Deus, Ele tem o poder para transformar, curar, libertar e abençoar. Ore comigo, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós apresentamos diante do Teu altar, da Tua glória, da Tua presença, Senhor, essas vidas que estão sofrendo, padecendo, enfrentando dificuldades, lutas e dores. Ó Deus, visita a esses que se encontram agora no hospital, sofrendo com a pandemia do Covid-19. Ó Deus, sopra nos pulmões dessas pessoas o alento de Deus, o fôlego do Senhor, e repreende essa pandemia, tirando, desfazendo toda a infecção pulmonar. Existem pessoas que um grande percentual do pulmão já está contaminado, mas eu creio no milagre, Senhor, eu creio na cura, eu creio no poder de Deus. Cura essas pessoas, transforma as famílias que perderam seus familiares, que recebam a consolação do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, faz a obra nessas vidas, resgata, salva, transforma. O Senhor é o nosso guia, o Senhor nos abençoa e nos guarda. Eu declaro a cura, a libertação, o milagre. Eu decreto e declaro agora a Tua bênção, a Tua vitória, que as portas de trabalho, de bênçãos se abram para você, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoados, abençoadas de Deus. Deus mostra o caminho. Deus continua nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Eu gostaria que você acompanhasse a palavra de Deus nessa manhã. Eu estou lendo o livro de Êxodo, capítulo 32 e capítulo 33. Moisés, o grande líder dos hebreus no Antigo Testamento, não foi diferente de mim ou de você. Ele queria que Deus guiasse, que Deus mostrasse o caminho que ele devia seguir. Hoje em dia, também por causa da pandemia, também por causa da situação que se encontra o mundo, o ser humano, as pessoas estão perdidas. Elas estão caminhando daqui para lá, de um lado para o outro, completamente perdidas. As pessoas estão sem direção, sem um plano de vida, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. Eu estava explicando aqui que foi feita uma pesquisa aqui na América. Qual é a palavra mais usada? Qual é a frase mais usada pelas pessoas a nível mundial? Então eles descobriram que a palavra I don't know, que significa eu não sei, é a palavra mais usada em todo o globo, em todo o mundo. I don't know, eu não sei, porque é a palavra que as pessoas mais repetem. Eu don't know, I don't know, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei que rumo tomar.
Isso é um sinal que as pessoas estão desgovernadas, as pessoas estão sem direção, as pessoas não têm uma certeza do que seguir. E Deus é o nosso guia. Deus é quem promete nos guiar. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, vamos orar. Deus, venha nos dar a direção do Espírito Santo nessa manhã. Moisés, ele estava guiando o povo de Israel no deserto. E Moisés, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção, porque Moisés havia se ausentado por alguns dias. E enquanto ele se ausentou, o povo de Israel se rebelaram contra Deus e convenceram a Arão a construir um bezerro de ouro, porque eles disseram que Moisés não havia voltado porque ele estava morto, e que eles tinham que construir um Deus que respondesse, um Deus que estivesse com eles presente. Ou seja, Deus já havia demonstrado a presença dele através dos milagres, as 10 pragas. Deus guiou aquele povo, cruzaram o mar vermelho com os pés enxutos. Deus deu água, maná. Deus havia feito já grandes milagres. Eu até enumerei aqui um dos grandes milagres. Aquele povo e Moisés haviam testemunhado uma sarça ardente, o bastão de Moisés que se transformou em uma víbora. Ele disse que as 10 pragas que vieram, pilares de fogo que lideravam o povo durante a noite, colunas de nuvem que guiavam o povo durante o dia, o maná que era um pão do céu celestial que vinha todas as manhãs para alimentar o povo. O que mais essas pessoas queriam ver para se convencer que a presença de Deus era constante com aquele povo? Mas os hebreus, os israelitas, vieram do Egito, da idolatria dos egípcios. Assim como as pessoas hoje, elas querem tocar em Deus, elas querem ter Deus de uma forma física, através de amuletos, e até as igrejas evangélicas participam nisso, dando amuletos para o povo, como se aquilo fosse Deus. Mas Deus é espírito, não pode ser materializado. Deus se materializa através de milagres, através de respostas, através de cura, de libertação na nossa vida. Mas Deus, ele é presente em espírito e em verdade. E por isso que o Senhor Jesus diz que o verdadeiro adorador deve adorar em espírito e em verdade. Muito bem, Deus se aborreceu com aquela atitude. Quando Moisés desceu, viu tudo aquilo, toda aquela confusão, o povo adorando a um bezerro de ouro, ou seja, Moisés se revoltou aqui no capítulo 32, versículo 19, ele jogou as tábuas que estavam na mão dele e se quebrou no pé do monte. E ele queimou aquele bezerro e houve uma grande destruição. E Deus decidiu que iria varrer do livro da vida aquele povo. Que Deus ia castigar aquele povo por causa do pecado. E no versículo 35 diz que Deus feriu aquele povo, porque eles haviam feito o bezerro de ouro que formou Arão, né? Mas Moisés, então quando Moisés revelou ao povo que o povo seria castigado, que o povo seria
desejado por Deus, o povo entrou em luto, se vestiram em luto e começaram a sofrer. Então Moisés foi e orou ao Senhor. Moisés intercedeu pelaquele povo. E Moisés pediu uma vez mais a direção de Deus. Que Deus mostrasse para ele que a presença dele continuaria ali com aquele povo. Que Deus perdoaria aquele povo e que Deus daria uma direção. Capítulo 33, versículo 11, diz aqui que Deus falava, o Senhor falava com Moisés cara a cara, face a face, como uma pessoa fala com o seu companheiro. Amém, glória a Deus. Aí diz que Moisés orou ao Senhor, versículo 12, e disse: olha, Senhor, o Senhor me disse para tirar esse povo e guiar esse povo para o caminho da terra prometida. Mas então, que falarão, que dirão do teu nome? Porque eles têm conhecido o teu nome e nós temos achado graça diante dos teus olhos. Ele disse assim: eu tenho achado graça diante dos teus olhos, e eu te rogo que me mostre o caminho, para que todos te conheçam e achem também graça diante dos teus olhos. Olha para esse povo, para essa gente, o teu povo. Então Moisés foi interceder e pedir uma direção para aquele povo. Olha o amor e a fé de Moisés. Por isso que a palavra dessa manhã é: Deus mostra o caminho. Vê aqui que bonito, caminho de Deus, o caminho que nós devemos seguir. Número 1, nós somos como Moisés. Quando guiados por Deus, não vemos Deus face a face, mas vemos a Deus pelas costas, pela parte de trás. Porque Deus disse assim no versículo 14, Deus falou: a minha presença irá contigo e eu te farei descansar. E Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Então Moisés, ele reconheceu que ele não podia chegar a lugar nenhum, que ele não podia conseguir ou conquistar nada, se Deus não fosse quem o guiasse. Meu amado, por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que talvez a sua vida está do jeito que esteja. Falta Deus mostrando o caminho. Falta a presença de Deus nos caminhos seus. Moisés, ele continua no versículo 16 dizendo: para que se conosca que nós achamos graça diante dos teus olhos, e que eu e o teu povo, se o Senhor não anda conosco, e eu e o teu povo sejamos apartados, separados de todos os povos que estão na face da terra. E o Senhor disse a Moisés: também farei isso que você tem dito, porquanto tem achado graça diante dos meus olhos, e tenho conhecido o homem. Aí Moisés disse assim: Senhor, eu te rogo que me mostre a sua glória.
Aleluia. Moisés, e Deus respondeu: eu passarei, eu te farei passar diante do meu rosto, e proclamarei o meu nome, diz o Senhor, diante de ti, e terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia, e serei clemente com aquele que eu seja clemente, mas não poderá ver o meu rosto, porque o homem que me veja não viverá. Ou seja, a glória de Deus, a presença de Deus é tão grande, que se um homem, um ser humano como eu e você, estivermos diante de Deus e vermos a glória de Deus como Ele é, nós seremos consumidos, porque a glória é muito intensa. O nosso corpo humano se derreteria como uma cera que se derrete pelo fogo. Então Deus queria preservar Moisés. Ele diz assim: quando eu passar, você me verá pelas minhas costas, mas não verá o meu rosto, diz o versículo 23. Às vezes as pessoas estão querendo ver. É como foi o pecado do povo de Israel. Eles queriam ver um Deus para tocar, aí construíram um bezerro de ouro. Hoje em dia as pessoas estão querendo construir coisas para tocar, para ver Deus, quando Deus é Espírito, e a glória dele se manifesta na nossa vida, através do poder, da manifestação do poder dele. Foi isso que Deus quis ensinar e mostrar a Moisés, que a glória dele se manifestaria naquele povo, através da presença dele, que continuaria guiando e conduzindo aquele povo. Mas você sabe a história, né? Eles não quiseram seguir, assim como muita gente nos dias de hoje, mesmo recebendo a revelação da palavra, mesmo recebendo a revelação do poder, elas continuam querendo buscar alguma coisa para tocar. Elas não se contentam com a palavra, com Deus guiando, Deus mostrando. Elas querem buscar outras coisas. Aí diz a Bíblia que mesmo Deus guiando e revelando a presença e a glória dele para o povo, a Bíblia diz que aquele povo, eles continuaram seguindo os seus próprios caminhos, os seus próprios entendimentos, o seu próprio querer, e andaram andarilhos no deserto. Sabe o que significa isso? Andarilhos. Eles andavam daqui para lá, de lá para cá, dando voltas no deserto por 40 anos, porque não souberam entender a visão de Deus, receber a revelação de Deus e entender o caminho de Deus, porque Deus, Ele é o caminho. Deus abre o caminho, que é Ele mesmo, para nós passarmos. Jesus disse: eu sou o caminho. O profeta Isaías, em Isaías 48:17, ele diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia, glória a Deus. Deus é o nosso Redentor. O que significa Redentor? Alguém a quem você se rende, você se entrega. É o Santo de Israel. Ele nos ensina o que é útil, ou seja, o que é útil, o que serve, o que é bom. Mas as pessoas preferem seguir a voz do seu próprio coração. As pessoas preferem seguir outras pessoas. As pessoas preferem seguir o que os outros estão fazendo. E aí, diz aqui que só Deus é capaz de nos guiar pelo caminho que devemos andar. Existe umas versões da Bíblia que dizem que o povo hebreu, os israelitas, andaram vagabundos
no deserto. A gente usa essa palavra, normalmente vagabundo, para a pessoa que não quer nada, né? Que não quer trabalhar. Mas na verdade, a definição da palavra vagabundo é a pessoa que fica vagando por aí, sem direção, sem um projeto, sem um plano, sem um futuro, sem um lugar para chegar. Pessoa que está aí, não esquenta a cabeça com nada. Assim eram os filhos de Israel, andaram vagando, perdidos, né? Será que é esse tipo de vida que você quer para a sua vida? Quanto tempo a sua vida também você está vagando? Sai de um relacionamento, entra no outro, faz uma besteira aqui, comete outra ali, e vem as consequências, vem sofrimento, sofre a sua família, sofre a sua esposa, sofre o seu marido, sofre os seus filhos, sofre a sua família, sofre o seu ministério, sofre a sua igreja. Então nessa manhã, Jesus está mostrando que Deus é que nos abre o caminho, que Jesus é o caminho. E nós temos que colocar a nossa fé nele. Somos como Moisés. Só que a diferença de Moisés é que ele teve temor. O povo de Israel não teve, mas ele teve o temor. Ele entendia que ele falou: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, eu não vou sair daqui desse lugar. Aí Deus diz aqui, Êxodo 33, 14: Moisés, tranquilo, a minha presença irá contigo e eu te aliviarei. Nós estamos vivendo dias sobrecarregados, dias de dúvidas, dias de tristeza. Nós precisamos de alguém que nos alivie dessa tensão da pandemia, de pessoas morrendo, sofrimentos, desgovernos, falta de união. Tudo isso está acontecendo. Mas Deus pode aliviar a nossa vida. Jesus disse: venha a mim todos que estão sobrecarregados, cansados, eu vos farei descansar. Jesus tem o descanso para nossas almas. Só que você veja depois, quando você tiver mais tempo, aqui no capítulo 33, quando Moisés orou ao Senhor, ele queria um sinal. Ele queria um sinal, né? Aí Deus falou assim: olha, nenhum homem pode ver o meu rosto. Olha, onde você está, também estará uma penha, uma pedra. E quando eu passe com a minha glória, me porei na fenda da penha, ou seja, da glória, da rocha, né? E eu te cobrirei com a minha mão, hasta que eu tenha passado. Então Deus prometeu cobrir a Moisés com a sombra dele. É isso que nós precisamos. Eu não preciso ver Deus, eu não preciso tocar em Deus, eu não preciso ter Deus na minha mão. A sombra dele me cobrindo já é suficiente. Como diz o apóstolo Paulo: a tua graça já me basta, é suficiente. Meu amado, Deus prometeu guiar aquele povo, Deus prometeu guiar Moisés, Deus prometeu acompanhar eles por todo aquele caminho. Ele estava com aquele povo, ele estava presente, só que o povo não reconhecia. Deus promete guardar nossa vida, Deus promete nos cobrir com a sua sombra. Deus está conosco, ele vive no nosso meio. É que as pessoas estão vendo no lugar errado, nas coisas erradas, aonde elas não podem encontrar Deus. E Jesus está aqui, oferecendo a sua mão de proteção, oferecendo para caminhar conosco, oferecendo para guiar os nossos caminhos. A presença de Deus vale mais que um sinal. Essa foi a melhor coisa que Deus pôde oferecer a Moisés, a sua presença. Esse é o melhor sinal de Deus.
Tem gente pedindo cura para Deus provar que Ele é Deus. Tem gente pedindo para mudar a vida para Deus provar que Ele é Deus. Tem gente pedindo para acontecer um milagre para Deus provar que Ele é Deus. Quando Deus já provou que Ele é Deus há muito tempo. Olha quantas coisas maravilhosas que Deus já fez. E a última das grandes maravilhas foi o Senhor Jesus. O sinal da cruz é o último sinal de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: não me peça um sinal, porque o último sinal será semelhante ao de Jonas, que esteve no ventre do peixe por 3 dias. Ou seja, Jesus estava se referindo que o último sinal seria a ressurreição, que Jesus esteve no ventre da terra, morto, sepultado por 3 dias, mas ao 3º dia Ele ressuscitou e subiu aos céus. Esse é o último sinal de Deus. Quem tem que dar sinal, quem tem que apresentar sinal, somos eu e você. Temos que provar nossa fé, provar nossa crença, provar que nós somos realmente seguidores obedientes de Deus. Não é Deus que tem que provar nada para nós. Nós temos que provar a nossa fé para Ele. Amém? Jesus, Ele se demonstra como sendo aquele que nos vai guiar. Deus poderia oferecer muitas coisas a Moisés, como Ele mostrou muitas vezes nos milagres que nós falamos aqui. As 10 pragas, o maná, Deus mandou codornas do céu, quando o povo teve fome, queriam carne, e abriu o mar vermelho, fez brotar água da rocha. Mas agora Deus parou de dar sinal. Deus mostrou, sabe o que é? O que eu vou dar a vocês é a minha presença. Então Deus está mostrando para você e para mim que a presença dele é mais que suficiente. Porque se a presença de Deus está conosco, nós estamos no caminho certo. Nós temos certeza que estamos no caminho da vitória, da bênção, do milagre e principalmente no caminho do céu e da salvação. Antes de terminar, Salmo 86, versículo 11, o salmista diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Diga glória a Deus. Amém? O salmista pedindo: Senhor, ensina-me o teu caminho. Aonde está a verdade que eu devo andar? Se preocupa com isso, meu irmão, minha irmã, em andar no caminho de Deus, andar na presença de Deus, deixar o Senhor guiar o teu caminho, porque Ele te vai mostrar o caminho certo. Agora você tem que renunciar tua própria vontade. Você tem que renunciar essa mania que você tem de fazer as coisas da sua maneira. Você tem que renunciar de andar seguindo A, B, C ou D. Você tem que seguir e ouvir somente a voz de Deus na sua vida. Amém? Você pode orar comigo agora, nesse momento? Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Oportunidade que o Senhor está dando aos teus filhos e filhas de receber essa visão de que Deus é Ele quem abre os nossos caminhos, é Ele que nos mostra por onde nós devemos andar. Pai, querido e amado, estenda as tuas mãos poderosas sobre nós. Mostra-nos, Senhor, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis. A humanidade está sofrendo, a humanidade está chorando a causa da pandemia, Senhor. Vidas estão sendo ceifadas, cobradas, pessoas estão morrendo. Mas não adianta a gente reclamar, não adianta a gente querer culpar uns aos outros, não vai resolver. Não adianta também
pregadores terroristas que vêm só para acusar que a pessoa está sofrendo por causa do pecado, por causa disso e aquilo. Se nós não oferecermos uma maneira de fazer as pessoas se consertar. Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas nessa manhã por essa palavra e que entenderam já que é necessário um arrependimento, é necessário que essas pessoas deixem, abandonem o seu próprio querer, a sua própria vontade e se rendam a Deus, se entreguem ao Redentor das nossas almas, que é Jesus, e aprendam a seguir e a fazer a vontade de Deus. O Senhor vai estender a sua mão e nos cobrirá com a tua sombra, assim como o Senhor cobriu a Moisés, e Moisés sentiu a tua presença passando ali naquele lugar, e ele pôde ver o Senhor pelas costas, e aquela presença é que enchia Moisés de fé, de confiança, de autoridade, para continuar conduzindo e guiando aquele povo. Por isso que ele disse: se a tua presença não vai comigo, então não posso ir a nenhum lugar. Meu amado, minha amada, diz isso: Senhor, sem a tua presença eu não posso chegar a lugar nenhum. Meu Pai, tem pessoas, meu Deus, que até conhecem a palavra e estão vivendo uma vida vagando de um lugar para o outro, de uma situação para outra, de um problema para outro. Estão perdidos, Senhor, como o povo de Israel se perderam no deserto. Meu Deus, mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua presença. Meu amado, se você quer fazer essa oração, repete assim: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que tenho falhado, eu reconheço os meus erros e confesso ao Senhor o meu pecado. Senhor, eu me arrependo, eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e entrego a minha alma, a minha vida a Ele, e declaro a partir de hoje, declaro e decreto: vou a seguir ao Senhor, vou aceitar a sua direção, que é a palavra de Deus, e sei que o Senhor vai abrir caminhos para que eu possa passar, assim como o Senhor abriu caminho no Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar. Aleluia, meu amado, glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai, por ouvir a nossa oração. Amados, queridos, meus irmãos, daqui a pouco, quando você tiver um tempo durante essa semana, volta a ouvir essa mensagem, volta a ouvir, repassa essa mensagem para outras pessoas que estão precisando de receber a direção de Deus nas suas vidas. Fica na graça, fica na paz e na vitória em Jesus Cristo sempre. Uma boa semana, uma semana abençoada. Graça e paz.